Bruno Pinheiro já descobriu e já viu ali nos bastidores que Flávio Dino, e isso a gente conta para você agora, já está começando as reuniões e as conversas ali no Senado, o chamado beijamão será, hein, Bruno Pinheiro, para conseguir essa passagem para o Supremo Tribunal Federal. O que você conta aí hoje? Você tá afiado, hein? O juiz apitou. A bola já está rolando, viu, aqui no Congresso Nacional. Isso que é o que está acontecendo. O ministro ainda da Justiça, ministro Flávio Dino, esteve hoje um pouco mais cedo no Senado Federal, já se reuniu com alguns senadores, inclusive já começou essa campanha, que é algo muito normal, até porque outros ministros, assim que foram indicados, chegaram também e visitaram. Só que diferente de outros ministros, isso foi um pouco mais escondido, um pouco mais no off, como é chamado, um pouco mais introvertido esta visita do ministro Dino, a visita número 1 aqui no Senado Federal. Fiz um questionamento. Os aliados do ministro Dino acreditam que essa arrancada da campanha, ele já saiu com cerca de 19 votos que não são a favor, de 19 votos que são contra. Inicialmente, ele não vai nesse número que vai na contramão. Ele vai conversar com os seus aliados realmente. Lá na CCJ, os aliados também acreditam chegar em 20 votos, 17 a 20 votos, que esse será o número de votos a favor da indicação do ministro Flávio Dino, que vai ser colocado em discussão na CCJ, que é do senador Davi Alcolumbre. Sobre o número de votos, se a eleição já fosse hoje, acreditam em 55 votos. E aí eu fiz um questionamento sobre este voto do senador Jacques Wagner, que é o líder do governo aqui no Senado Federal. O que responderam é que este voto não foi um instrumento de negociação, que não tem nada a ver, que foi um voto individual e que este voto do senador Jacques Wagner sobre a PEC do equilíbrio não é uma tentativa de fazer um certo aceno para a oposição. Então hoje já contam com esse número, que seria 55 votos. E inicialmente está então indicado o substituto de Augusto Aras e o novo ministro do STF no mesmo dia da CCJ. De que forma que isso vai acontecer? Abre o expediente com o ministro Flávio Dino. Se isso for muito longo, se isso se estender durante o dia, haverá uma força-tarefa e o segundo nome será avaliado no segundo dia. O compromisso é iniciar a discussão, abrir a CCJ com o ministro indicado para a Suprema Corte, o ministro Flávio Dino. Essa é a informação que eu acabei de apurar. Evandro Cini. Eita, Bruno, ó, medalha, pode abaixar a cabeça, medalha para você do Trabalhador Brasileiro hoje, que trouxe apurações, caderninho pegando fogo ali, o jornalista aqui do Dia da Jovem Pan. Obrigado, Bruno Pinheiro, bom trabalho. Se tiver mais, é só chamar a gente por aqui. E aí, ministro Flávio Dino, então, já começando as suas conversas, mesmo que de maneira mais privativa ali, de uma maneira mais tímida, mas Bruno Pinheiro, que teve acesso ao bastidor, contou pra gente que sim, o caminho já está sendo aberto. Luiz Felipe Dávila. É isso aí, tem que conversar, contar, convencer, persuadir. Faz parte dessa peregrinação. O ponto é, de novo, qual é a qualidade da argumentação da oposição em relação às questões constitucionais e o comportamento político do ministro, como se será o mesmo na Suprema Corte, que isso seria um enorme problema para o que o Brasil precisa hoje, que é apaziguar os ânimos, respeitar a Constituição e deixar a política ideológica partidária para fora da porta do Supremo Tribunal Federal. Tem uma outra parte da apuração do Bruno Pinheiro que é bastante interessante, que é quando ele fala a quantidade de votos que Flávio Dino poderia ter ali no plenário. Toquinho, coloca aqui para mim então a arte que a gente chamou agora há pouco. Vocês viram, né? Ontem eu falei para o Vitinho colocar, que é o nosso diretor de TV, mas quem opera o nosso telão e coloca os repórteres e as artes é o Felipe Toquinho. Então eu precisava corrigir essa injustiça que cometi ontem. Abraço, Toquinho. Obrigado aí por trazer para a gente rapidamente. Bom, vocês percebam então que se o ministro Flávio Dino conseguir essa média de 55 votos, ele estaria aqui bem também no meio dos outros ministros, que é mais ou menos a quantidade de votos que a maioria recebeu ao longo dos últimos 12 anos, entre 58 e 57 votos. Teve um de 59 aqui que foi Luiz Roberto Barroso. Só o ministro Luiz Fux que escapa um pouco dessa linha, chegando aos 68. Mas o ministro Flávio Dino estaria aqui na média e melhor que inclusive André Mendonça, que tomou um baita chá de cadeira lá atrás de Davi Alcolumbre. Fábio Piperno, como é que você vê as apurações e informações que foram trazidas agora pelo Bruno Pinheiro, que já mostram uma movimentação de Flávio Dino e até um possível placar?
É normal esse tipo de movimentação que ele vai ter que fazer, as visitas e tal, isso também faz parte aí de todo o ritual. De qualquer forma, eu acho que ele vai ter alguma coisa entre o que alcançou o Zanin e o André Mendonça. Não chega aos 58 do Zanin, mas também não desce aos 47 do André Mendonça. O que foi, Dávila? Não, o Bruno Pinheiro, que é um craque. Bruno, eu vou dar uma sugestão para você. Acabamos de ter aqui a arte aqui mostrando essa votação Bota aí, aqui, que é importante aí, que o Felipe Toquinho colocou aí. Bruno, faça a seguinte pergunta aos senadores. Quantos se arrependeram dos votos que eles deram nessas nomeações? E vamos entender como é que fica a cor desses gráficos. Porque, no fundo... E lógico, tem que ser uma votação aí secreta para não colocar ninguém aí em apuros, mas eu tenho certeza que as cores dessas barras... Você quer a acariação, então, daqueles indicados. Vocês votaram assim. Que tarefa muito que você bem, tá vamos pegar Bruno, todos eles aqui de novo. Quais são os votos que você aprovou no Senado e que se arrepende? Você não, pode porque trazer é um ponto importante para trazer para uma ponderação na aprovação de Flávio Dino. Então você já separa 3 garrafas de vinho do Porto, porque o Bruno vai merecer para fazer essa apuração que você está pedindo. Uma bela pesquisa. Ô, Alan Gani, agora tem uma outra questão que chamou a atenção também. Até a nossa equipe estava fazendo essa reflexão aqui, porque nos bastidores rola reflexão também, tá, pessoal? Do quanto em 2011 as indicações não tinham esse alarde todo, toda essa cobertura, e o quanto em 2023 isso já está totalmente diferente. O perfil dos ministros fica muito mais exposto agora, né? Até por conta também do acesso muito maior às redes sociais e às mídias como um todo. Perfeito, né? O acesso às mídias como um todo, pressão da opinião pública perante um Supremo Tribunal Federal que toma muitas decisões controversas em julgamento, que favoreceu, em certo sentido, a impunidade da Operação Lava Jato, um Supremo que é ativista, legisla sobre pautas do Congresso Nacional, um Supremo que abre inquéritos e processos de ofício, né? Agindo muitas vezes de maneira autoritária, enfim. Então isso mostra uma reação, né? Alguns senadores votando mais contra, ainda não suficiente para barrar uma indicação, mas pelo menos tem uma tendência ali de 2020. Vamos ver se essa tendência ela vai continuar. Agora, o Senado exerceria a sua função institucional na terra caso barrasse essa indicação de Flávio Dino, porque o momento é muito perigoso, porque indicar o Flávio Dino agora é jogar lenha na fogueira num Supremo já muito politizado. Fábio Piperno, tem algo do qual você discorde aqui do que foi apresentado por Dávila e Gani? Do Fux para cá, não é que lá atrás era mais suave, se falava menos. Do Fux para cá, veja, quando o Fux é escolhido, é indicado, o Brasil vivia o período lá do mensalão, começando os julgamentos e tal. Então, eu me lembro de uma matéria de 2 páginas falando sobre, na Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo, falando sobre a peregrinação que ele fez. O Fux foi, inclusive, pedir apoio até ao Zé Dirceu, segundo aquele texto. E, veja, ele consegue 68 e só 2 votos contrários. Nos bastidores, mais tarde, dizia-se que houve um arrependimento de algumas alas do PT, porque o Fux foi um juiz muito rigoroso na questão do mensalão, como outros que vieram depois. Então, desde aquele momento, os indicados eram avaliados, eram investigados aí com lupa. A gente falou, inclusive, da interminável sabatina do Fachin, 2014, e todo mundo foi lá esmiuçar o passado dele e tal, né? E isso acabou se refletindo aí na duração dessa sabatina. Então, ninguém mais passou incólume e isso não vai acontecer nunca mais. E outra coisa, eu não tenho a menor ilusão de que a gente vai ter em algum momento um Supremo mais frio. O Supremo está empoderado e, assim como o Congresso, ninguém jamais, a partir do momento que recebe algum tipo de poder, renuncia a ele por alguma causa nobre. Eu acho que cada vez mais, tanto o STF quanto o Congresso, eles vão
muitas vezes entrar em choque, porque são dois poderes cada vez mais fortes. 5h33 da tarde, quem nos ouve pela rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco esperamos vocês de volta. Nas outras plataformas seguimos. É interessante que eu vou chamar o break da rádio e eu olho para a câmera e gesticulo, mas as pessoas estão só ouvindo a gente, então não adianta nada fazer isso. Mas é porque tem todas as plataformas unidas e eu preciso sinalizar e conversar com todo mundo.